Cachorra Caramelo é abandonada, amarrada na chuva com seus filhotes, até que um carro se aproxima. A chuva cai pesada sobre estrada de barro, transformando o chão em lama escura e escorregadia. O som dos pingos se mistura ao vento frio que atravessa o campo aberto. Presa a um poste improvisado, com uma corda curta e gasta, Caramelo tenta proteger seus filhotes, encolhendo o corpo para fazer deles um abrigo vivo. O pelo encharcado pesa, o cheiro de ferrugem da corda incomoda, e o medo aperta quando faróis surgem ao longe, rompendo a escuridão da noite. Um carro se aproxima lentamente, e naquele instante tudo parece prestes a mudar de um jeito que ninguém poderia prever. Antes de continuar essa história, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Sua participação ajuda muito a manter histórias como essa chegando até você. Caramelo não entende palavras, mas entende abandono. O poste, a chuva, o frio e o silêncio depois que as pessoas se afastaram ficaram marcados em sua memória. O que ela conhece agora é apenas a necessidade urgente de manter os filhotes vivos, atentos, juntos. Cada barulho diferente faz seu corpo ficar tenso. Cada luz que passa ao longe traz a dúvida entre perigo e esperança. O carro que se aproxima não resolve tudo, não traz conforto imediato, apenas confusão. A porta se abre, uma mulher mais velha observa a cena com o coração apertado, hesita, improvisa a ajuda possível e vai embora prometendo voltar. Quando o motor some na distância, Caramelo permanece ali, sozinha novamente, lutando contra o impulso de fugir e o medo de confiar. Se essa história já está tocando você, curta o vídeo agora e escreva nos comentários de qual cidade ou região você está acompanhando. Isso cria uma corrente de apoio que faz diferença. Os dias seguintes passam lentos. A chuva dá trégua, mas o chão ainda guarda marcas profundas de pneus e pegadas. O cheiro de terra molhada permanece no ar. Pessoas passam, algumas olham rápido, outras desviam o olhar. Caramelo rosna, protege, observa. A cidade ao redor segue sua rotina. O rádio ligado nas casas, o sino da igreja marcando as horas, a feira de domingo se aproximando com seus sons e cheiros familiares. É nesse ambiente simples do interior que a história começa a ganhar novos contornos. A promessa feita naquela noite chuvosa não foi esquecida, mas também não é suficiente para apagar o medo que cresce dentro de Caramelo a cada amanhecer. Ela precisa decidir, sem entender totalmente, se permanece naquele lugar ou se tenta algo diferente. Seu conflito é silencioso e constante: proteger os filhotes mantendo distância dos humanos ou arriscar aproximação em troca de ajuda. Cada escolha parece ter um preço alto demais. A fome aparece, o cansaço se acumula, e o instinto de sobrevivência entra em choque com a memória recente do abandono. Caramelo não é apenas uma cachorra tentando sobreviver. Ela carrega a responsabilidade de várias vidas pequenas que dependem de cada movimento seu. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é um bom momento para fazer isso. Assim você acompanha toda a história até o final e não perde nenhum capítulo. Quando a ajuda começa a surgir, ela vem devagar, quase tímida. Um cobertor deixado perto, um pote com água limpa, alguém que fala baixo para não assustar. Nada acontece de uma vez. Cada pequeno gesto exige esforço e coragem. Caramelo observa de longe, fareja o ar, testa limites. O cenário muda aos poucos. A lama seca, o sol aparece, o cheiro de poeira substitui o da chuva. Com a mudança do tempo, surgem também novas ameaças e novas oportunidades. O espaço onde ela está não é definitivo, e isso cria uma tensão constante que atravessa toda a história desde o início. Essa introdução não entrega tudo porque a jornada de Caramelo não é simples nem rápida. É feita de avanços pequenos, recuos dolorosos e decisões que sempre cobram algum sacrifício. A cada passo, algo é conquistado, mas algo também é perdido. A confiança cresce devagar, quase imperceptível, enquanto o medo insiste em permanecer. Pessoas entram e saem do caminho, algumas ajudam, outras complicam, e cada uma deixa marcas que influenciam o que vem depois. Enquanto você acompanha esse começo, pense em quantas vezes pequenas escolhas mudam destinos inteiros. Curta o vídeo, comente de onde está assistindo e compartilhe essa história com alguém que também acredita em segundas chances. O que começa numa noite chuvosa, com uma corda presa a um poste, se transforma em um ano inteiro de desafios, mudanças de cenário e encontros inesperados. A estrada de barro, a feira da cidade, a praça enfeitada, o campo aberto, tudo faz parte desse caminho. Caramelo não sabe o que é futuro, mas sente quando algo está diferente. E é justamente essa sensação,
quase invisível, que move toda a história adiante. Essa é apenas a introdução de uma jornada longa, intensa e cheia de emoções, onde nada vem fácil e nenhuma conquista acontece sem esforço. Fique até o final, porque o que parece ser o pior momento pode esconder o começo de algo que ninguém imaginava. A chuva começou antes do anoitecer, fina no início, quase enganosa, mas logo ganhou força, transformando o céu em um pano cinza pesado que parecia cair sobre a terra. A estrada de barro, pouco usada, virou um caminho de lama escura, onde a água corria em pequenos rios improvisados. O vento soprava frio, trazendo cheiro forte de terra molhada e capim amassado. Foi ali, naquele trecho esquecido da periferia, que Caramelo estava. Amarrado a um poste torto, feito de madeira antiga, Caramelo tremia. A corda grossa, áspera, apertava seu pescoço cada vez que ela tentava se mover. Não havia proteção adequada, apenas um pedaço de lona rasgada, presa de qualquer jeito, que mal cobria seus filhotes. Pequenos corpos encolhidos, respirando rápido, buscando calor no pouco que a mãe conseguia oferecer. Caramelo se curvava sobre eles, tentando ser escudo contra a chuva, o frio e o medo. Ela não entendia por que estava ali. Só lembrava do trajeto no carro, do cheiro conhecido que de repente ficou distante, da porta se abrindo, da pressa, das mãos que não olharam para trás. Depois, o silêncio. Um silêncio quebrado apenas pela chuva e pelo choro fraco dos filhotes. Desde então, cada minuto parecia mais longo que o anterior. Caramelo tinha o olhar atento, mesmo exausta. Seus olhos seguiam cada movimento da estrada, cada sombra que surgia e desaparecia. O instinto gritava para fugir, puxar a corda até arrebentar, correr para longe daquele lugar. Mas outro instinto, mais forte, a mantinha ali, não podia abandonar os filhotes. Eles dependiam dela para tudo. Calor, alimento, proteção. Se ela fugisse, eles não sobreviveriam sozinhos. O frio parecia entrar pelos ossos. O pelo grudado no corpo deixava cada rajada de vento ainda mais cruel. A lama respingava nas patas, e o chão sob eles estava encharcado, sem firmeza. Caramelo tentava mudar de posição, procurando um ponto menos molhado, mas a corda não permitia. Cada tentativa resultava em um puxão brusco no pescoço, forçando-a a recuar. O tempo passava lento. O céu escurecia de vez. A chuva aumentava, agora acompanhada de trovões distantes. A cada estrondo, os filhotes se mexiam, emitindo sons baixos, quase imperceptíveis. Caramelo lambia cada um, tentando acalmá-los, passando a língua áspera sobre os pelos molhados, como se dissesse, sem palavras, que ainda estava ali. Foi então que um som diferente surgiu. Primeiro distante, quase confundido com o vento. Depois mais claro. Um motor. Caramelo ergueu a cabeça de imediato. Os músculos ficaram tensos. O coração acelerou. Faróis apareceram ao longe, duas luzes cortando a cortina de chuva. O carro se aproximava devagar, levantando água e lama pelo caminho. O medo tomou conta. Caramelo tentou se colocar à frente dos filhotes, rosnando baixo, mesmo sabendo que a corda limitava qualquer reação. Ela não sabia o que esperar. O carro parou alguns metros à frente. As luzes ficaram fortes demais por alguns segundos, cegando sua visão. A chuva batia no capô, fazendo um barulho contínuo, quase ensurdecedor. A porta se abriu. Uma figura humana desceu com cuidado, desviando das poças. Caramelo sentiu cheiro diferente, misto de sabonete simples e tecido molhado. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ela rosnou novamente, mais firme agora, tentando parecer maior do que realmente se sentia. A pessoa não avançou de imediato. Parou a uma certa distância. Falou algo em tom baixo, mas Caramelo não compreendia as palavras, apenas o tom. Não era agressivo, mas também não era totalmente seguro. A figura se aproximou um pouco mais, olhou para a corda, para os filhotes, para a chuva que não dava trégua. Por alguns instantes, nada aconteceu. Apenas o som da chuva, do motor ainda ligado e da respiração pesada de Caramelo. Então, a pessoa se afastou, voltou até o carro, abriu o porta-malas e tirou algumas caixas de papelão. Trouxe também um pano grosso, provavelmente um cobertor antigo. Com cuidado, colocou as caixas próximas, formando uma espécie de barreira contra o vento. Jogou o pano por cima, tentando criar um abrigo melhor. Caramelo observava tudo,
sem se mover. Cada gesto era analisado com atenção. O medo ainda estava ali, mas misturado com confusão. Aquilo não parecia uma ameaça direta. A pessoa se abaixou rapidamente, mexeu na corda e conseguiu afrouxá-la um pouco, dando mais espaço para que Caramelo se movesse sem machucar o pescoço. Depois, colocou um recipiente com água e outro com algo que cheirava a comida. O carro foi desligado. A pessoa voltou a falar algo, olhando nos olhos de Caramelo por alguns segundos. Havia tristeza naquele olhar. Cansaço também. Mas, diferente do abandono anterior, havia hesitação, como se aquela decisão não fosse simples. Depois disso, a pessoa entrou novamente no carro. O motor ligou. Os faróis se afastaram lentamente, até desaparecerem na chuva. O silêncio voltou, interrompido apenas pelo som constante da água caindo. Caramelo permaneceu imóvel por um longo tempo, tentando entender o que havia acontecido. A comida estava ali. A água também. O abrigo improvisado oferecia um pouco mais de proteção. Ainda assim, a desconfiança falava alto. Ela não tocou em nada de imediato. Apenas ficou ali, corpo rígido, ouvidos atentos. Com o passar do tempo, o frio falou mais alto. Um dos filhotes se mexeu, tentando se aproximar ainda mais do corpo da mãe. Caramelo, com cuidado, entrou sob o pano, ajeitando os pequenos dentro das caixas. O abrigo era apertado, mas melhor do que antes. Aos poucos, ela permitiu que os filhotes se acomodassem. Só então, depois de muito tempo, ela se aproximou do recipiente com água, bebeu alguns goles rápidos e voltou para junto deles. A chuva continuava. A noite parecia não ter fim. Mas algo havia mudado. Ainda não era segurança, nem alívio completo. Era apenas uma pequena pausa no desespero. Caramelo permanecia alerta, acordada, vigiando cada som, cada movimento ao redor. O medo de confiar ainda dominava seu coração, mas, pela primeira vez desde que fora deixada ali, havia um fio frágil de esperança misturado à exaustão. Ela não sabia que aquela noite seria lembrada por muito tempo. Não sabia que aquele carro, aquela chuva e aquela decisão incompleta dariam início a um caminho longo, cheio de desafios, perdas, aprendizados e mudanças. Naquele momento, tudo o que existia era o presente. A chuva, os filhotes respirando perto, e a necessidade de resistir mais um pouco. A manhã chegou devagar, sem sol, como se o céu ainda estivesse indeciso. A chuva tinha diminuído, mas o ar permanecia úmido, pesado, colando no corpo. O barro da estrada agora era uma massa espessa, marcada por pneus antigos e pegadas confusas. Caramelo abriu os olhos com dificuldade. Dormira pouco, cochilos curtos, sempre despertando a cada som diferente. Os filhotes estavam juntos, enroscados uns nos outros, respirando de forma mais tranquila do que na noite anterior. O abrigo improvisado segurara parte do vento, mas não o frio. As caixas estavam amolecidas pela umidade, e o pano cheirava a mofo misturado com terra. Ainda assim, era tudo o que tinham. Caramelo se levantou com cuidado, sentindo o corpo pesado, os músculos doloridos. A corda ainda estava ali, mais frouxa, mas presente. Cada passo precisava ser calculado. Ela farejou o ar. Cheiros novos se misturavam ao ambiente. O de comida ainda estava ali, mais fraco agora. O de água limpa também. Havia ainda o cheiro distante de fumaça de lenha, vindo das casas espalhadas pelo entorno. A cidade acordava, mesmo naquele trecho esquecido. Caramelo se aproximou do recipiente com comida, cheirou demoradamente, desconfiada. Não era algo que reconhecesse completamente, mas a fome falava alto. Ela deu pequenas mordidas, rápidas, sempre voltando o olhar para os filhotes, sempre pronta para interromper se algo mudasse ao redor. Depois de comer, voltou para perto deles, lambendo cada um, como se quisesse confirmar que ainda estavam ali, vivos, quentes. O dia avançou lentamente. Algumas pessoas passaram pela estrada, quase todas apressadas, desviando o olhar. Uma bicicleta fez barulho demais, arrancando um rosnado baixo de Caramelo. Um caminhão passou ao longe, levantando poeira úmida. Ninguém parou. O tempo parecia esticado, cada hora mais longa que a anterior. O sol tentou aparecer no meio da manhã, rompendo as nuvens por alguns minutos. A luz refletiu no pelo de Caramelo, revelando manchas mais claras e cicatrizes antigas. Com o calor fraco, os filhotes se mexeram mais,
ensaiando pequenos passos desajeitados dentro do espaço limitado. Caramelo observava tudo com atenção extrema. Qualquer movimento deles era acompanhado de perto. Qualquer som estranho fazia seus ouvidos se moverem rapidamente. No início da tarde, o vento mudou de direção. Com ele, veio um cheiro diferente. Pessoas. Não apenas uma, mas mais de uma. Passos se aproximavam. Vozes baixas se misturavam ao som distante da rádio de uma casa próxima. Caramelo se colocou imediatamente à frente do abrigo, corpo rígido, dentes à mostra. O coração acelerou. O medo de perder tudo novamente voltou com força. As pessoas pararam a alguns metros de distância. Não avançaram. Conversavam entre si, apontavam para a corda, para os filhotes, para o estado do abrigo. Caramelo não entendia palavras, mas entendia intenções fragmentadas. Não sentia ameaça direta, mas também não sentia segurança. Apenas tensão. Um dos humanos se afastou por alguns minutos e voltou trazendo algo que fazia barulho metálico. Colocaram no chão, empurraram com cuidado na direção de Caramelo. Água fresca. Depois, mais comida. Nenhuma tentativa de toque. Nenhum movimento brusco. Ainda assim, Caramelo não relaxou. Apenas observou, olhos fixos, corpo pronto para reagir. Quando as pessoas foram embora, levando consigo as vozes e os passos, o silêncio voltou a se instalar. Mas não era o mesmo silêncio da noite anterior. Agora havia expectativa. Algo estava acontecendo. Algo mudava, mesmo que lentamente. Os dias seguintes seguiram um ritmo parecido. Manhãs frias, tardes abafadas, noites silenciosas interrompidas por insetos e motores distantes. A chuva voltou algumas vezes, menos intensa, mas suficiente para manter o chão sempre úmido. O abrigo foi reforçado com pedaços de madeira, trazidos por mãos cautelosas que nunca se aproximavam demais. Cada novo objeto era cheirado, analisado, aceito apenas depois de muito tempo. Caramelo começou a reconhecer padrões. O som de passos em determinado horário. O cheiro que sempre precedia a chegada da comida. A voz que falava baixo, sem gritos. Ainda não era confiança, mas já não era puro medo. Era um meio-termo desconfortável, um estado constante de alerta que a mantinha exausta. Os filhotes cresceram visivelmente em poucos dias. As pernas ficaram mais firmes, os olhos mais atentos. Eles brincavam entre si, tropeçando na lama, mordiscando as orelhas uns dos outros. Caramelo permitia esses momentos, mas nunca se afastava muito. Sempre havia um olhar atento, um corpo pronto para intervir. Em uma manhã, algo diferente aconteceu. Barulhos metálicos ecoaram mais próximos do que o normal. O chão tremeu levemente. Caramelo sentiu o cheiro forte de máquinas. Ao longe, homens trabalhavam, medindo o terreno, fincando estacas coloridas. A estrada parecia mais movimentada. O ambiente mudava, e isso despertava um desconforto profundo. Com o passar dos dias, ficou claro que aquele lugar não permaneceria quieto por muito tempo. Máquinas apareciam com mais frequência. Pessoas diferentes circulavam. Algumas falavam alto, gesticulavam. Caramelo rosnava sempre que alguém se aproximava demais. Os filhotes sentiam a tensão e ficavam mais próximos da mãe. Em uma tarde particularmente quente, o abrigo foi parcialmente desmontado pelo vento. As caixas, já frágeis, cederam. O pano caiu, expondo tudo novamente. Caramelo tentou reorganizar o espaço com o corpo, empurrando com o focinho, puxando com os dentes, mas era inútil. O desespero começou a tomar conta. Foi nesse momento que mãos humanas voltaram a aparecer. Não de surpresa, mas com cuidado visível. Trouxeram materiais mais firmes, madeira, pregos, ferramentas que faziam sons secos e repetitivos. Trabalharam ali por algum tempo, sempre mantendo distância, sempre atentos às reações de Caramelo. O abrigo foi reconstruído, mais resistente, ligeiramente afastado do poste. A corda foi ajustada novamente, dando mais liberdade de movimento. Isso assustou Caramelo a princípio. Mais espaço significava mais risco. Mas, aos poucos, ela percebeu que podia se mover melhor, proteger melhor os filhotes. Ainda assim, a presença humana constante começava a pesar em sua mente. A lembrança do abandono não a deixava baixar a guarda. As noites continuavam difíceis. Mesmo com abrigo melhor,
Caramelo dormia pouco. O corpo pedia descanso, mas a mente não permitia. Ela acordava com qualquer ruído, qualquer mudança no vento. Às vezes, ficava apenas olhando a escuridão, respirando fundo, como se tentasse entender aquele novo mundo que se formava ao redor. Em um dos fins de tarde, enquanto o céu ganhava tons alaranjados, Caramelo percebeu algo diferente em si mesma. Um cansaço profundo, não apenas físico. Uma dúvida silenciosa começou a surgir. Até quando conseguiria manter tudo sob controle? Até quando aquele lugar seria suficiente? O instinto de proteger entrava em conflito com a necessidade de mudança. Os filhotes brincavam perto da borda do abrigo, curiosos com o mundo além. Um deles quase alcançou o limite da corda, e Caramelo correu para puxá-lo de volta, o coração disparado. O susto foi grande, e o medo de perdê-los ali, mesmo sem abandono direto, apertou o peito. A cidade ao redor seguia sua vida. O sino da igreja tocava em horários fixos. A feira se armava ao longe, trazendo cheiros de comida e sons de conversa. O rádio continuava ligado em alguma casa próxima, repetindo vozes conhecidas. Tudo isso formava um pano de fundo constante, uma vida que seguia enquanto Caramelo permanecia presa a um espaço pequeno, lutando diariamente. Aos poucos, ela começou a perceber que não estava completamente sozinha. A ajuda vinha, mesmo que limitada, mesmo que distante. Isso não apagava o medo, mas criava uma fissura nele. Pequena, quase imperceptível, mas presente. No final de uma dessas tardes, quando o céu escurecia novamente, Caramelo se deitou ao lado dos filhotes. Pela primeira vez desde a noite da chuva, ela fechou os olhos por alguns minutos a mais. O corpo relaxou um pouco, ainda tenso, mas menos rígido. O mundo ao redor não parecia seguro, mas parecia menos hostil do que antes. Nada estava resolvido. O abrigo ainda era provisório. A presença das máquinas aumentava. A corda continuava ali. Mas algo dentro de Caramelo começava a mudar lentamente. Não era confiança plena. Era adaptação. Era resistência transformada em observação, em espera. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro dos filhotes, da terra, do ar quente do fim de dia. E permaneceu ali, firme, consciente de que cada dia vencido era uma pequena vitória conquistada com esforço, medo e um amor silencioso que não conhecia limites. O terceiro amanhecer daquela nova fase chegou com o céu mais claro, ainda manchado por nuvens dispersas, mas já permitindo que a luz se espalhasse pela estrada de barro. O chão começava a secar em alguns pontos, formando crostas irregulares que estalavam sob os passos de quem passava. O ar trazia um cheiro misturado de terra, poeira e algo mais distante, lembrando comida quente sendo preparada. Caramelo acordou antes dos filhotes, como vinha fazendo todos os dias. O corpo doía, principalmente o pescoço, mas a postura permanecia firme. Dormir profundamente ainda era impossível. Ela saiu do abrigo improvisado e esticou as patas com cuidado. A corda permitia mais movimento agora, mas ainda limitava qualquer tentativa de fuga ou exploração real. Caramelo observou ao redor, reconhecendo os mesmos elementos do dia anterior, mas percebendo pequenas mudanças. Um pedaço de madeira novo perto do abrigo. Marcas recentes de passos humanos no barro. O mundo não parava de se mover, mesmo quando ela desejava que tudo ficasse exatamente como estava. Os filhotes acordaram um a um, emitindo sons baixos, esfregando os focinhos uns nos outros. Já estavam mais firmes, mais curiosos. Um deles tentou sair do abrigo, tropeçou e caiu na lama seca. Caramelo se aproximou imediatamente, empurrando-o de volta com o focinho. O gesto não foi agressivo, mas firme. Ainda não era hora de explorar demais. O perigo estava em todos os lugares, mesmo quando não parecia visível. No meio da manhã, os sons da cidade começaram a se intensificar. Vozes, risadas, o rangido de uma carroça distante, o barulho metálico de ferramentas. A feira estava sendo montada mais uma vez. O vento trouxe cheiros diferentes, despertando a atenção de Caramelo. Milho, gordura quente, frutas maduras. A fome apertou, mesmo depois de ter comido cedo. Ela lambia os lábios, tentando ignorar a sensação. Mais tarde, passos conhecidos se aproximaram. Não rápidos, não apressados. Um ritmo que Caramelo já começava a reconhecer. Ela se colocou em posição defensiva por hábito, mas não rosnou imediatamente. Observou.
Um recipiente com água foi colocado no chão, depois outro com comida. O gesto se repetia há dias, sempre da mesma forma. A repetição começava a criar um padrão, e padrões eram importantes. Mesmo assim, Caramelo só se aproximou depois que o cheiro humano se afastou. Comeu rápido, bebeu água e voltou para os filhotes. Ainda não se permitia baixar a guarda. Cada gesto humano carregava consigo a lembrança da noite em que tudo mudou. A memória do abandono ainda estava fresca, viva, pulsando em cada músculo do corpo. Ao longo daquela semana, o movimento na região aumentou. As máquinas trabalhavam mais perto. O som era constante, vibrava no chão, incomodava os ouvidos sensíveis de Caramelo. Os filhotes ficavam inquietos, choramingavam mais. O abrigo, embora mais firme, parecia pequeno diante de tantas mudanças ao redor. Em uma tarde especialmente quente, algo inesperado aconteceu. Um dos filhotes conseguiu passar pelo limite da corda enquanto Caramelo estava distraída observando o movimento da estrada. Foi rápido. Um segundo de descuido. Quando percebeu, o pequeno corpo já estava fora do alcance imediato. O coração de Caramelo disparou. Ela puxou a corda com força, o pescoço doendo, o corpo tremendo. O filhote, assustado, começou a correr de forma desajeitada, sem direção. Um carro passava lentamente pela estrada naquele momento. Caramelo latiu alto, um som desesperado, diferente de tudo que havia emitido até então. O carro parou. O filhote congelou no meio do caminho. Houve segundos de puro caos interno. O medo de perder um filhote, o medo do humano, o medo do barulho, tudo misturado. Caramelo puxava a corda, tentava avançar além do limite, o corpo inteiro em tensão. As mãos humanas apareceram novamente, rápidas, mas cuidadosas. Não houve correria, não houve gritos. Apenas um gesto firme, pegando o filhote com delicadeza e trazendo de volta. O filhote foi colocado perto do abrigo. Caramelo se aproximou devagar, ainda rosnando baixo, mas sem atacar. Pegou o pequeno com o focinho e o puxou para perto do corpo. O coração demorou a desacelerar. O perigo havia passado, mas a sensação de fragilidade ficou. Depois disso, algo mudou. A corda foi ajustada novamente, criando uma espécie de limite mais seguro. O abrigo foi reposicionado para um local um pouco mais afastado da estrada. Tudo feito com calma, sem pressa. Caramelo observava cada movimento, absorvendo aquela nova dinâmica. O susto deixou marcas. Ela passou a vigiar os filhotes com ainda mais intensidade. As noites seguintes foram inquietas. Caramelo acordava várias vezes, cheirava o ar, se levantava, circulava dentro do espaço permitido. O cansaço era visível, mas a necessidade de controle era maior. Os filhotes sentiam isso e ficavam mais próximos, menos brincalhões. A tensão se espalhava silenciosamente. Com o passar dos dias, a presença humana começou a ser associada não apenas à comida, mas também à proteção indireta. O filhote que quase se afastara havia sido devolvido em segurança. O abrigo havia sido reforçado. A água nunca faltava. Essas pequenas experiências começavam a criar uma contradição interna em Caramelo. O medo dizia para manter distância. A realidade mostrava que nem todo gesto humano resultava em dor imediata. O ambiente continuava a mudar. As árvores ao redor foram marcadas, o chão nivelado em alguns pontos. O cheiro de tinta apareceu em placas fincadas no solo. Caramelo não entendia o significado, mas sentia que aquele lugar não seria permanente. Isso aumentava a inquietação. Onde ficariam depois? Como proteger os filhotes em outro lugar desconhecido? Em uma manhã silenciosa, sem máquinas nem vozes altas, Caramelo percebeu algo diferente em si mesma. Quando passos se aproximaram, ela não rosnou imediatamente. Apenas observou. O corpo ainda estava tenso, mas a reação não foi tão explosiva quanto antes. Era uma mudança pequena, quase imperceptível, mas real. Os filhotes começaram a interagir mais com o ambiente. Cheiravam objetos, tentavam cavar a terra seca, brincavam com folhas. Caramelo permitia esses momentos, desde que permanecessem dentro do limite. O crescimento deles trazia orgulho, mas também preocupação. Logo ficariam grandes demais para aquele espaço. A necessidade de uma solução mais estável começava a se impor. Em um fim de tarde, o céu ficou alaranjado, o vento mais fresco.
O som distante de música vinha da cidade, provavelmente algum ensaio para uma festa. Caramelo se sentou, observando os filhotes brincarem. Pela primeira vez, ela não sentiu apenas medo ou cansaço. Sentiu algo próximo de alívio, ainda que frágil. Ela sabia que nada estava resolvido. Sabia que mudanças maiores estavam por vir. Mas também sabia que havia sobrevivido aos primeiros dias, aos mais difíceis. Cada amanhecer vencido era uma prova de resistência. Cada filhote saudável era uma vitória silenciosa. Quando a noite caiu, Caramelo se deitou ao lado dos pequenos. O céu estava limpo, algumas estrelas apareciam entre as nuvens. O barulho das máquinas havia cessado temporariamente. O mundo parecia em pausa. Caramelo fechou os olhos por alguns instantes mais longos, respirando fundo, sentindo o calor dos filhotes encostados em seu corpo. Ainda havia medo. Ainda havia incerteza. Mas, naquele momento, havia também a sensação de que não estava completamente sozinha. E isso, mesmo sem palavras, começava a mudar tudo. O tempo começou a correr de um jeito diferente. Não mais lento como nos primeiros dias, nem confuso como nas noites de chuva. Agora ele parecia apertar, como se empurrasse tudo para frente sem pedir permissão. O sol nasceu mais forte naquela semana, secando de vez o barro da estrada e levantando uma poeira fina que grudava no pelo de Caramelo. O ar estava mais quente, e o vento trazia sons constantes de máquinas, vozes firmes e passos apressados. O lugar mudava diante dos olhos atentos da cachorra. Caramelo sentiu isso logo ao acordar. O chão vibrava levemente, mesmo quando nada parecia se mover perto. O cheiro do ambiente já não era o mesmo. Havia óleo, metal, tinta fresca. Os filhotes acordaram inquietos, espirrando por causa da poeira. Caramelo os reuniu perto do abrigo, lambendo seus focinhos, tentando acalmá-los. Seu corpo estava cansado, mas sua mente permanecia alerta, sempre em estado de vigilância. O abrigo, que antes parecia suficiente, agora dava a sensação de ser pequeno demais. As caixas reforçadas continuavam firmes, mas o espaço ao redor parecia diminuir a cada dia. Estacas foram colocadas mais próximas. Placas surgiram no chão. Pessoas diferentes circulavam, algumas olhando diretamente para Caramelo e seus filhotes, outras apenas passando sem demonstrar interesse. Cada olhar novo era um possível risco. A comida continuava chegando, sempre nos mesmos horários. A água era trocada diariamente. Isso mantinha os filhotes fortes, crescentes, curiosos. Eles já não se contentavam em ficar apenas dentro do abrigo. Queriam correr, brincar, explorar. Um deles começou a tentar cavar a terra dura com insistência, levantando pequenas nuvens de poeira. Outro mordiscava pedaços de madeira soltos. Caramelo permitia, mas sempre interrompia quando se afastavam demais. Com o passar dos dias, a preocupação de Caramelo crescia. O instinto dizia que aquele lugar estava se tornando perigoso. Não por agressividade direta, mas pelo movimento excessivo, pelo barulho, pela imprevisibilidade. Ela sentia que precisava agir, mas não sabia como. A corda ainda limitava qualquer tentativa de mudança real. A ajuda vinha, mas sempre de fora, nunca com uma solução definitiva. Em uma manhã abafada, algo diferente aconteceu. Pessoas se reuniram mais próximas do abrigo, conversando por mais tempo do que o habitual. Apontavam para o terreno, depois para Caramelo e os filhotes. O tom das vozes era sério. Caramelo rosnou, mostrando os dentes, colocando-se imediatamente à frente dos pequenos. O coração batia forte, e o corpo inteiro se posicionou para proteger. Nenhuma mão tentou tocá-la. Nenhum gesto brusco foi feito. Ainda assim, aquela conversa trouxe um peso novo. Quando todos se afastaram, o silêncio que ficou não era tranquilo. Era carregado. Caramelo caminhou em círculos dentro do espaço permitido, respirando rápido. Os filhotes sentiam a tensão e ficaram mais quietos, se aninhando próximos ao corpo da mãe. Nas horas seguintes, máquinas trabalharam mais perto do que nunca. O som era alto, constante, difícil de ignorar. O chão tremia com mais força. Poeira cobria tudo, inclusive o abrigo. Caramelo tentou proteger os filhotes com o próprio corpo, mas o desconforto era evidente. O ambiente que antes parecia apenas provisório agora se tornava claramente inadequado. À tarde, quando o sol estava mais baixo, a movimentação diminuiu.
Pessoas se aproximaram novamente, dessa vez trazendo algo diferente. Um cercado simples, feito de madeira e tela, foi montado a uma certa distância da estrada, em um ponto mais afastado do barulho. Tudo foi feito lentamente, sem aproximação direta. Caramelo observava cada gesto, desconfiada, pronta para reagir. Quando o cercado ficou pronto, a corda foi solta por completo. O momento foi tenso. Caramelo congelou por alguns segundos, sentindo no corpo a ausência da pressão constante no pescoço. Liberdade sempre fora um desejo, mas agora vinha acompanhada de medo. Sem a corda, ela poderia fugir. Mas fugir significava abandonar os filhotes, ou levá-los para um lugar ainda mais perigoso. As pessoas se afastaram, deixando o caminho livre entre o abrigo antigo e o cercado novo. Não houve pressa. Apenas espera. Caramelo olhou para os filhotes, depois para o espaço novo. Cheirou o ar. O cercado parecia limpo, firme, mais seguro. Ainda assim, o desconhecido sempre trazia risco. Demorou. Minutos que pareceram horas. Os filhotes começaram a andar na direção do cercado, curiosos com o espaço maior. Caramelo chamou com sons baixos, circulou ao redor, cheirou cada canto do novo espaço antes de permitir que entrassem. Quando todos estavam dentro, ela finalmente entrou também, posicionando-se de forma que pudesse ver tudo ao redor. O cercado oferecia mais espaço, mas também trazia uma sensação estranha. Não havia corda, mas havia limites visíveis. Caramelo andava de um lado para o outro, testando, empurrando a tela com o focinho. Era firme. Não cedia. Aquilo a tranquilizou parcialmente, mas o medo de mudanças rápidas ainda estava presente. Os dias seguintes foram de adaptação. O novo espaço permitia que os filhotes corressem mais, brincassem com mais liberdade. Isso os deixava mais felizes, mais ativos. Caramelo observava tudo com atenção, mas também começava a sentir um alívio físico. O corpo doía menos sem a corda. O pescoço, antes sempre tenso, começou a relaxar lentamente. Mesmo assim, novos obstáculos surgiram. A exposição maior fazia com que mais pessoas parassem para olhar. Algumas falavam alto, outras apontavam. Caramelo precisava lidar com essa tensão constante. Rosnava quando alguém se aproximava demais. Latia quando sentia ameaça. O equilíbrio entre proteção e convivência começava a ser testado diariamente. Com o passar das semanas, os filhotes cresceram rápido. Já corriam com firmeza, brincavam de perseguir uns aos outros, disputavam pequenos objetos encontrados no chão. Caramelo se via diante de um novo conflito interno. Sabia que, em algum momento, eles precisariam seguir caminhos próprios. O instinto materno lutava contra a necessidade de aceitar mudanças inevitáveis. O ambiente ao redor continuava a se transformar. O terreno ganhava forma. A estrada recebia mais movimento. O barulho tornava-se parte do cotidiano. Caramelo já não reagia a cada som, mas permanecia atenta. Aprendia, aos poucos, quais ruídos representavam perigo imediato e quais podiam ser ignorados. Em uma tarde silenciosa, quando o vento soprava mais fresco, Caramelo se sentou observando os filhotes brincarem dentro do cercado. Pela primeira vez desde o início de tudo, ela não estava rosnando, nem tensa. Estava alerta, mas calma. O corpo descansava, mesmo que a mente ainda carregasse preocupações. Ela sentiu, naquele momento, que havia vencido mais uma etapa. Não por completo, não sem custo. O preço foi o cansaço acumulado, o medo constante, a vigilância sem descanso. Mas havia também ganhos claros. Mais espaço, mais segurança, mais tempo para pensar. A noite chegou tranquila. O céu limpo, o ar mais leve. O barulho das máquinas cessou cedo. Caramelo se deitou dentro do cercado, cercada pelos filhotes, sentindo o calor deles, ouvindo suas respirações tranquilas. O mundo ainda era incerto. O futuro ainda estava indefinido. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que estava um passo à frente do desespero. E isso, mesmo silencioso, fazia toda a diferença. Os dias começaram a se repetir de forma estranha, quase enganosa. À primeira vista, tudo parecia mais estável. O cercado permanecia firme, a comida chegava com regularidade, a água nunca faltava. O sol nascia forte pela manhã e se punha em tons alaranjados atrás das construções que avançavam lentamente no terreno ao redor. Ainda assim,
Caramelo sentia no fundo do corpo que aquela estabilidade era frágil, sustentada por decisões que não estavam sob seu controle. O novo espaço trouxe alívio físico, mas também abriu espaço para pensamentos inquietos. Sem a corda, Caramelo podia andar livremente dentro dos limites, observar melhor o entorno, sentir o vento bater no pelo sem a sensação constante de aprisionamento. Porém, a ausência da corda não significava liberdade completa. Havia grades, havia pessoas, havia regras invisíveis que ela ainda tentava compreender. Os filhotes estavam maiores. As patas já não pareciam tão desajeitadas, os movimentos eram mais firmes, e a curiosidade crescia a cada dia. Eles corriam de um lado para o outro do cercado, brincavam de empurrar uns aos outros, disputavam folhas secas e pedaços de madeira como se fossem grandes tesouros. Caramelo observava tudo com atenção, mas algo em seu olhar havia mudado. Já não era apenas vigilância. Era também preocupação com o que estava por vir. Em algumas manhãs, pessoas paravam diante do cercado por mais tempo. Não apenas olhavam de passagem. Observavam, comentavam entre si, apontavam para os filhotes. Caramelo sentia isso imediatamente. O corpo se enrijecia, os ouvidos se moviam em alerta, e ela se posicionava entre os pequenos e qualquer. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Aproximação. Não havia ameaça direta, mas havia intenção. E intenção, para ela, sempre significava risco. Com o passar dos dias, essas visitas se tornaram mais frequentes. Algumas pessoas traziam gestos suaves, falavam baixo, tentavam chamar os filhotes com sons amigáveis. Outras apenas observavam em silêncio. Caramelo não distinguia facilmente as diferenças. Para ela, tudo aquilo representava mudança, e mudança exigia cautela. O ambiente ao redor seguia em transformação constante. O cheiro de tinta fresca se espalhava pelo ar. Novas estruturas surgiam onde antes havia apenas terra batida. O som das máquinas já não causava tanto susto, mas nunca deixava de incomodar. Era um lembrete diário de que aquele lugar não era definitivo, de que o tempo ali era limitado. Em uma tarde mais abafada, enquanto os filhotes dormiam espalhados pelo cercado, Caramelo percebeu algo diferente em si mesma. O cansaço não era apenas físico. Era emocional. A vigilância constante, a necessidade de proteger, de antecipar perigos, começava a pesar. Ela se deitou, mas não conseguiu relaxar completamente. Os olhos permaneciam abertos, seguindo qualquer movimento ao redor. Naquele mesmo dia, mãos humanas apareceram novamente, desta vez trazendo objetos diferentes. Cordas novas, mais leves. Panos limpos. Uma caixa maior, bem mais firme do que as anteriores. Tudo foi colocado do lado de fora do cercado. As pessoas conversavam em tom baixo, lançando olhares frequentes para Caramelo. Ela rosnou uma vez, curta, apenas para marcar presença. Nada foi feito naquele momento. Os objetos ficaram ali, visíveis, quase como um aviso silencioso. Caramelo não gostou. Passou a noite inquieta, andando de um lado para o outro, cheirando o ar repetidas vezes. Os filhotes dormiam profundamente, alheios à tensão crescente. No dia seguinte, a movimentação começou cedo. Pessoas chegaram antes do horário habitual. O clima estava diferente. Mais sério. O cercado foi aberto parcialmente. Caramelo se posicionou imediatamente à frente dos filhotes, rosnando com mais firmeza. O coração batia forte, e o corpo inteiro se preparou para defender. Nenhuma mão tentou tocá-la. Nenhum gesto brusco foi feito. As pessoas apenas aguardaram, mantendo distância. Um dos filhotes, curioso, tentou se aproximar da abertura. Caramelo puxou de volta com o focinho, um gesto rápido e preciso. O medo de perder mais do que podia suportar tomou conta. O tempo passou lentamente. O sol subia no céu. O calor aumentava. A tensão permanecia no ar. Finalmente, uma das pessoas se afastou e voltou trazendo algo familiar. Comida. Água. Colocaram tudo dentro do cercado e recuaram novamente. O gesto pareceu dizer que nada seria imposto à força. Caramelo observou por muito tempo. Depois, permitiu que os filhotes se aproximassem da comida. Ela comeu por último, sempre atenta.
O momento passou sem incidentes, mas a sensação de que algo estava prestes a mudar não desapareceu. Nos dias que se seguiram, pequenas experiências começaram a acontecer. Um filhote foi separado por alguns minutos, levado poucos metros além do cercado, sempre sob observação. Caramelo reagiu com agitação extrema, latindo, andando em círculos, tentando alcançar o pequeno. O filhote retornou pouco depois, ileso. Ainda assim, a experiência deixou marcas. A confiança, que vinha sendo construída lentamente, sofreu um abalo. Essas separações se repetiram, sempre curtas, sempre cuidadosas. Caramelo nunca deixou de reagir, mas começou a perceber que os filhotes sempre voltavam. O conflito interno se intensificava. Proteger significava manter todos juntos. Mas o mundo ao redor parecia empurrar para outra direção, uma direção que ela não compreendia completamente. Os filhotes, por sua vez, reagiam de forma diferente. Alguns demonstravam curiosidade ao serem levados por alguns minutos. Outros choramingavam, buscando o corpo da mãe assim que retornavam. Cada reação reforçava em Caramelo a necessidade de estar atenta a cada detalhe. Com o tempo, ela começou a distinguir padrões. As mãos que levavam os filhotes eram sempre as mesmas. Os gestos eram suaves. O retorno acontecia sempre. Ainda assim, aceitar não significava concordar. O medo permanecia, mas agora misturado com uma sensação estranha de inevitabilidade. O ambiente continuava a se modificar. O cercado passou a parecer pequeno demais para filhotes que cresciam tão rápido. Eles batiam nas grades ao correr, se embolavam uns nos outros. Caramelo começou a perceber que aquele espaço, que antes representava segurança, agora também limitava. Em uma noite silenciosa, com o céu limpo e o ar mais fresco, Caramelo se deitou observando os filhotes dormirem. Cada um respirava em um ritmo diferente. Ela passou o focinho por todos, memorizando cheiros, texturas, sons. Um gesto instintivo, quase desesperado, de quem sente que algo está prestes a mudar. O mundo não parecia mais tão hostil quanto no início. Havia ajuda, havia cuidado, havia intenção de proteção. Mas havia também separação, crescimento, transformação. Caramelo não sabia como lidar com tudo isso. Seu conflito interno se tornava mais profundo a cada dia. Ela queria proteger. Queria manter todos juntos. Queria evitar qualquer risco. Mas começava a sentir, mesmo sem entender completamente, que proteger também podia significar permitir que outros cuidassem, que novos caminhos se abrissem. Naquela noite, ela dormiu pouco. O corpo descansou, mas a mente permaneceu inquieta. O tempo apertava. As mudanças se aproximavam. E Caramelo sabia, no fundo, que nada permaneceria exatamente como estava por muito mais tempo. O amanhecer trouxe um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado das noites de chuva, nem o silêncio tenso dos dias de máquinas próximas. Era um silêncio atento, quase respeitoso, como se o próprio ambiente estivesse aguardando algo. Caramelo acordou antes dos filhotes, como sempre. O corpo ainda carregava o cansaço acumulado de semanas de vigilância, mas havia também uma estranha sensação de expectativa, difícil de definir. O ar estava mais fresco naquela manhã. O vento soprava leve, balançando as folhas secas ao redor do cercado. O cheiro da terra era mais suave, menos poeira, mais grama. Caramelo respirou fundo, observando os filhotes dormirem espalhados, ocupando quase todo o espaço disponível. Eles haviam crescido rápido demais. Onde antes cabiam confortavelmente, agora mal conseguiam se mover sem esbarrar uns nos outros. Ela se levantou devagar e caminhou pelo cercado, tocando as grades com o focinho, testando os limites como fazia todas as manhãs. As estruturas continuavam firmes. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, algo dentro dela estava inquieto. Não era medo imediato. Era uma sensação de mudança inevitável. Os filhotes acordaram um a um, espreguiçando-se, sacudindo o pelo, buscando a mãe quase por reflexo. Caramelo os reuniu perto de si, lambendo cada um com cuidado. Seu olhar permanecia atento ao redor, mas agora havia também um traço de tristeza silenciosa, difícil de perceber para quem não observasse com atenção. Com o passar da manhã, os passos humanos se aproximaram novamente. Não houve surpresa. A rotina já havia se estabelecido. A comida chegou, a água foi trocada, os recipientes limpos.
Caramelo observou tudo sem rosnar, apenas mantendo o corpo entre os filhotes. E qualquer aproximação direta era um equilíbrio delicado entre aceitação e defesa. Naquele dia, porém, algo foi diferente. Depois da rotina habitual, o cercado foi aberto novamente, desta vez por mais tempo. As pessoas não se afastaram de imediato. Permaneceram ali, sentadas a certa distância, observando. Caramelo sentiu o corpo enrijecer. O coração acelerou. O instinto dizia que algo importante estava prestes a acontecer. Um dos filhotes foi chamado com sons suaves. Ele hesitou, olhou para a mãe, depois para a abertura. Caramelo se aproximou rapidamente, bloqueando o caminho. O filhote recuou, sentando-se próximo ao corpo dela. O clima ficou pesado. O vento pareceu parar por alguns segundos. O tempo passou devagar. Ninguém avançou. Ninguém forçou. Apenas esperaram. Essa espera mexeu com Caramelo de uma forma diferente. Não havia ameaça direta, não havia urgência violenta. Havia apenas paciência. E isso confundia mais do que qualquer gesto brusco. Depois de muito tempo, um dos filhotes voltou a se aproximar da abertura, desta vez com mais curiosidade do que medo. Caramelo o observou atentamente. O corpo permaneceu tenso, mas ela não o puxou de volta de imediato. Apenas acompanhou cada passo, pronta para intervir se algo desse errado. O filhote atravessou a abertura e foi levado alguns metros adiante, sempre visível. Não houve pressa. Não houve afastamento brusco. Caramelo acompanhou com os olhos, andando de um lado para o outro do cercado, respirando rápido. O filhote foi colocado no chão, brincou por alguns minutos, recebeu atenção, água, cuidado. Depois voltou. Quando o filhote retornou, Caramelo cheirou intensamente, como se quisesse confirmar que estava inteiro, que era o mesmo. O pequeno se aninhou junto aos irmãos, aparentemente tranquilo. O mundo não havia desmoronado. Nada havia sido perdido naquele momento. Ainda assim, o conflito interno de Caramelo se aprofundou. Essas experiências se repetiram nos dias seguintes. Sempre curtas, sempre controladas. Um filhote por vez. Alguns reagiam com mais facilidade, outros demonstravam insegurança. Caramelo reagia a todos, mas suas respostas começavam a mudar. Já não era apenas desespero. Havia ansiedade, sim, mas também observação, aprendizado forçado. Ela começou a perceber que os filhotes estavam se adaptando. Cresciam não apenas no corpo, mas na forma como reagiam ao mundo. Voltavam menos assustados, mais confiantes. Isso trazia um orgulho silencioso, misturado com dor. Cada retorno bem-sucedido era uma pequena vitória, mas também um lembrete de que eles estavam se preparando para algo além dela. O ambiente ao redor continuava em transformação. O cercado, que antes parecia amplo, agora se tornava claramente limitado. Os filhotes batiam nas grades ao correr, disputavam espaço, se irritavam uns com os outros. Caramelo intervinha quando necessário, mas sabia que aquela agitação também fazia parte do crescimento. Em uma tarde nublada, algo diferente aconteceu. 2 filhotes foram levados ao mesmo tempo. A separação foi maior. O tempo de espera mais longo. Caramelo entrou em estado de alerta extremo. Andava de um lado para o outro, latia, empurrava as grades com o corpo. O medo voltou com força total. A memória do abandono inicial se misturou com o presente, criando uma confusão interna difícil de controlar. O retorno aconteceu, mas deixou marcas. Caramelo passou horas inquieta depois disso, mesmo com os filhotes de volta. Não comeu imediatamente. Não se deitou. Apenas observava, como se precisasse reaprender a confiar novamente. Naquela noite, ela teve dificuldade para descansar. O céu estava encoberto, o ar pesado. Os sons da cidade chegavam abafados. Caramelo permaneceu acordada por muito tempo, refletindo à sua maneira. O instinto dizia para manter todos juntos. A realidade mostrava que isso talvez não fosse possível por muito mais tempo. Nos dias seguintes, o ritmo das separações se estabilizou. Sempre havia retorno. Sempre havia cuidado. Isso não apagava o medo, mas o tornava mais suportável. Caramelo começou a aceitar que proteger não significava apenas impedir mudanças, mas também acompanhar, observar, permitir dentro do possível. Os filhotes passaram a sair com mais facilidade.
Voltavam mais calmos, mais confiantes. Alguns até demonstravam alegria ao retornar, abanando o corpo, trazendo cheiros novos no pelo. Caramelo cheirava cada um, registrando essas mudanças, tentando aceitar que eles estavam se tornando indivíduos, não apenas extensões dela. O conflito interno se transformava lentamente. O medo de perder ainda existia, mas começava a dividir espaço com uma compreensão silenciosa. O mundo era maior do que aquele cercado. Maior do que a estrada de barro. Maior do que a noite da chuva que marcou tudo. Em uma manhã clara, enquanto o sol aquecia o cercado e os filhotes brincavam despreocupados, Caramelo se sentou e observou. Pela primeira vez, ela não interveio imediatamente quando um deles se aproximou da abertura. Apenas observou, atenta, presente, mas permitindo. O filhote saiu, foi cuidado, brincou, voltou. Tudo seguiu seu curso. Caramelo sentiu o corpo relaxar um pouco mais do que o habitual. O peito ainda apertava, mas havia também uma sensação nova, difícil de explicar. Talvez aceitação. Talvez aprendizado. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente. Sabia que nem tudo seria fácil. Mas também começava a entender que seu papel estava mudando. Não deixava de ser mãe. Apenas precisava aprender a soltar aos poucos, mesmo que isso doesse. Naquela noite, Caramelo se deitou cercada pelos filhotes, sentindo o calor deles, ouvindo as respirações tranquilas. O mundo ainda era incerto, mas já não parecia tão ameaçador quanto antes. A jornada estava longe do fim, mas um novo capítulo silencioso começava dentro dela. O silêncio daquela manhã não era vazio. Era cheio de pequenos sons que Caramelo já aprenderá a reconhecer. O farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro escondido, o eco abafado da cidade acordando aos poucos. O sol surgia por trás das construções novas, iluminando o cercado com uma luz mais quente do que nos dias anteriores. Caramelo abriu os olhos devagar, sentindo o corpo menos rígido do que costumava estar ao despertar. Ainda cansada, ainda alerta, mas diferente. Os filhotes estavam espalhados pelo chão, dormindo profundamente. Seus corpos já ocupavam quase todo o espaço. Eram mais fortes, mais confiantes, e isso era visível até na forma como respiravam. Caramelo se levantou e caminhou entre eles, cheirando cada um com atenção, como fazia todas as manhãs. Era um ritual silencioso, uma forma de confirmar que tudo estava em ordem. Nos últimos dias, algo vinha se transformando no ambiente. As pessoas que se aproximavam já não traziam apenas comida e água. Havia gestos mais cuidadosos, olhares mais longos, conversas que se estendiam. O tom não era de urgência, mas de decisão. Caramelo sentia isso, mesmo sem compreender o significado completo. O cercado foi aberto mais cedo naquele dia. Não apenas uma fresta, mas uma abertura clara, visível. As pessoas se posicionaram mais afastadas do que o habitual, sentadas no chão, evitando qualquer gesto brusco. O vento estava leve, e o ar trazia um cheiro diferente, algo limpo, quase doméstico. Caramelo sentiu o coração acelerar. Aquela combinação de sinais indicava algo maior. Um dos filhotes se levantou e caminhou em direção à abertura com naturalidade. Não houve hesitação. Ele olhou para trás apenas uma vez, encontrando o olhar da mãe. Caramelo se aproximou, ficou ao lado dele, tocou seu corpo com o focinho. Não o puxou de volta. Apenas permaneceu ali, respirando fundo. O filhote saiu do cercado. Desta vez, não foi levado apenas alguns metros. Caminhou um pouco mais, sempre visível, sempre dentro do campo de visão de Caramelo. Recebeu atenção, água, carinho. Sentou-se ao lado de alguém e permaneceu ali, tranquilo. O tempo passou. Não minutos, mas um período mais longo. Caramelo andava de um lado para o outro do cercado, o corpo tenso, mas sem latidos desesperados. O medo ainda estava ali, mas havia também algo novo. Uma sensação de observação consciente, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo antes de reagir. Quando o filhote não retornou imediatamente, o peito apertou. A memória da noite chuvosa tentou se impor, trazendo imagens confusas, sensações antigas. Caramelo se aproximou da grade, empurrou com o focinho, respirou rápido. Ainda assim, ela não entrou em pânico completo. Algo dentro dela dizia para esperar. O tempo continuou passando. O sol subiu mais no céu.
Os outros filhotes brincavam dentro do cercado, alheios à tensão interna da mãe. Eles pareciam mais calmos do que ela esperava. Isso também chamava atenção. O mundo não estava desmoronando como ela temia. Mais tarde, o filhote retornou ao cercado para se despedir. Caramelo cheirou longamente, como se quisesse gravar cada detalhe. O pequeno estava tranquilo, sem sinais de medo. Depois disso, ele saiu novamente, desta vez sem voltar. O cercado ficou diferente. Um espaço vazio surgiu onde antes havia um corpo quente. Caramelo sentiu a ausência imediatamente. O corpo reagiu com inquietação. Ela caminhou pelo cercado, cheirando o chão, procurando o cheiro do filhote. O instinto gritava para buscar, para chamar, para não aceitar. Mas o mundo ao redor permanecia calmo. Não havia alarme, não havia correria, não havia tensão humana. As horas seguintes foram difíceis. Caramelo não comeu de imediato. Bebeu pouca água. Passou grande parte do tempo observando o horizonte, esperando algo que não sabia definir. Os filhotes restantes sentiam a mudança, mas reagiam de forma diferente. Ficavam mais próximos da mãe, mas não demonstravam desespero. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Sempre com cuidado. Sempre com tempo. Um filhote por vez. Cada saída era precedida por dias de adaptação, de pequenos contatos, de observação mútua. Caramelo reagia a cada separação de forma única. Algumas doíam mais do que outras. Algumas traziam mais inquietação. Nenhuma era fácil. O cercado parecia maior e menor ao mesmo tempo. Maior porque havia mais espaço físico. Menor porque cada ausência criava um vazio que não podia ser preenchido. Caramelo começou a dormir menos novamente. Passava parte da noite acordada, cheirando os locais onde os filhotes costumavam se deitar. O ambiente ao redor continuava mudando. As obras avançavam. A estrada recebia mais movimento. Mas, curiosamente, isso já não era o que mais preocupava Caramelo. O maior desafio agora estava dentro dela. Aceitar que proteger também podia significar permitir que os filhotes seguissem caminhos diferentes. Com o passar das semanas, o cercado foi ficando cada vez mais silencioso. Menos passos pequenos, menos disputas, menos brincadeiras desajeitadas. O silêncio que antes assustava agora assumia outro peso. Era o som da mudança definitiva. Caramelo enfrentava dias bons e dias difíceis. Em alguns, aceitava melhor as ausências. Em outros, parecia perdida, caminhando em círculos, como se procurasse algo que havia acabado de desaparecer. As pessoas observavam com cuidado, respeitando o tempo dela. Não forçavam aproximações. Não apressavam processos. Em uma tarde especialmente tranquila, quando restavam poucos filhotes, Caramelo se sentou ao sol e fechou os olhos por alguns instantes. O corpo relaxou de forma inesperada. O peso constante no peito parecia um pouco menor. Era como se, apesar da dor, ela começasse a confiar que seus filhotes estavam seguros, mesmo longe de seu corpo. Os últimos filhotes permaneceram por mais tempo. O vínculo era mais forte. A separação exigia ainda mais preparo. Caramelo demonstrava isso claramente. Ficava mais próxima, mais protetora, mais vigilante. Cada tentativa de aproximação era avaliada com rigor. Quando chegou o dia em que apenas um filhote restava com ela, o cercado parecia grande demais. O silêncio era quase ensurdecedor. Caramelo passou horas apenas sentada, observando o pequeno dormir. Passava o focinho por ele repetidas vezes, como se quisesse memorizar aquele momento. A separação final não foi rápida. Foi construída com paciência. O filhote passou longos períodos fora, sempre retornando. Até que, em um dia claro, saiu e não voltou. Caramelo sentiu o vazio com força. Caminhou pelo cercado, cheirou tudo, respirou fundo. Não houve latidos desesperados. Apenas um silêncio pesado. Naquela noite, Caramelo dormiu sozinha no cercado pela primeira vez. O chão parecia frio. O espaço parecia grande demais. Ela demorou a se deitar, andando de um lado para o outro, até finalmente se acomodar em um canto. O corpo tremia levemente, não de frio, mas de emoção acumulada. O amanhecer seguinte trouxe uma luz diferente. O cercado estava vazio de filhotes, mas não vazio de significado.
Caramelo acordou e olhou ao redor. O mundo não havia acabado. O coração ainda doía, mas batia firme. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas uma mãe protegendo filhotes. Era uma sobrevivente que aprenderá, com esforço e dor, a confiar um pouco mais no mundo. O silêncio agora carregava saudade, mas também espaço para algo novo. O primeiro dia sem os filhotes amanheceu estranho demais. Caramelo abriu os olhos ainda antes do sol surgir por completo, como sempre fizera, mas algo estava fora do lugar. O cercado estava silencioso demais. Não havia respirações pequenas ao redor, nem corpos quentes encostados no seu. O chão parecia mais frio, mesmo com o clima ameno. Ela se levantou devagar, sentindo vazio antes mesmo de entender completamente o motivo. Caminhou pelo cercado com passos lentos, cheirando cada canto, cada marca deixada pelos filhotes. O cheiro ainda estava ali, misturado com poeira e grama, mas enfraquecendo. Caramelo parou em um ponto onde costumavam dormir juntos e permaneceu ali por longos minutos, imóvel, respirando fundo. O corpo parecia pesado, como se carregasse algo invisível. O dia avançou em silêncio. A comida chegou no horário de sempre, mas Caramelo demorou a se aproximar. Comeu pouco, apenas o suficiente para manter o corpo em movimento. Bebeu água e voltou a se sentar, observando o mundo além das grades. O ambiente ao redor continuava o mesmo, mas, para ela, tudo parecia diferente. O cercado, que antes parecia pequeno, agora parecia grande demais. Com o passar das horas, Caramelo começou a perceber algo novo. A ausência dos filhotes não vinha acompanhada de urgência. Não havia desespero imediato, nem necessidade constante de vigiar cada segundo. Pela primeira vez em muito tempo, o corpo dela não precisava estar sempre em alerta máximo. Isso não trazia alívio imediato. Trazia confusão. Ela passou boa parte do dia apenas observando. Pessoas passavam, algumas olhavam para dentro do cercado, outras seguiam seu caminho. O barulho das obras continuava, mas parecia distante. O vento soprava leve, trazendo cheiros familiares. Caramelo absorvia tudo em silêncio, como se estivesse reaprendendo a existir sozinha. À tarde, alguém se aproximou do cercado com passos lentos, sem pressa. Não houve tentativa de toque. Apenas presença. Caramelo levantou a cabeça, observou, mas não rosnou. Ficou ali, sentada, avaliando. A pessoa permaneceu por algum tempo e depois se afastou. Aquele simples gesto, sem exigências, sem expectativas, ficou registrado. Nos dias seguintes, a rotina começou a mudar sutilmente. Caramelo passou a ser convidada a sair do cercado por períodos curtos. No início, apenas alguns passos além das grades, sempre com liberdade para retornar quando quisesse. Ela hesitava, cheirava o chão, olhava para trás. O cercado ainda representava segurança. O mundo fora dele ainda trazia incerteza. Aos poucos, esses momentos se tornaram mais longos. Caminhadas curtas, sempre em horários tranquilos, longe do barulho mais intenso. Caramelo caminhava com cautela, o corpo baixo, os músculos tensos, mas seguia. Cada passo fora do cercado era um desafio interno. A lembrança do abandono inicial ainda surgia, trazendo desconfiança, mas a experiência recente mostrava que o mundo podia ser diferente. O ambiente ao redor começava a ganhar novos significados. Um trecho de grama onde o sol batia mais forte se tornava um lugar agradável para deitar. Uma sombra específica oferecia descanso nos momentos mais quentes. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora chamavam atenção. Caramelo começava a construir novas referências. Com o tempo, o cercado deixou de ser o único ponto seguro. Ainda era importante, ainda era familiar, mas já não era absoluto. Caramelo aceitava passar mais tempo fora, explorar, sentir o mundo novamente. O corpo começava a relaxar em momentos inesperados. Ela se pegava deitada ao sol, olhos semiabertos, respirando calmamente. As pessoas ao redor respeitavam esse ritmo. Não havia pressa. Não havia imposições. Apenas constância. A comida continuava chegando, a água sempre limpa, o espaço mantido. Pequenos gestos de cuidado se repetiam diariamente, criando uma base sólida para algo novo. Em uma manhã clara, Caramelo foi levada para um espaço diferente. Não era distante,
mas claramente separado do cercado original. Um local com mais grama, menos barulho, cercado por árvores. O cheiro era diferente, mais natural, menos urbano. Caramelo ficou parada por alguns segundos, tentando entender. O coração acelerou, mas não houve pânico. Ela caminhou lentamente, cheirando tudo ao redor. O chão era firme, agradável. Havia sombra e sol em equilíbrio. O vento soprava suave. Algo naquele lugar despertava uma sensação antiga, quase esquecida. Um espaço onde o corpo podia descansar sem tensão constante. Os primeiros dias nesse novo local foram de adaptação. Caramelo ainda retornava ao cercado antigo com frequência, como se precisasse confirmar que ele ainda existia. Mas, aos poucos, passou a ficar mais tempo no novo espaço. Dormia ali, comia ali, observava o mundo dali. O silêncio desse lugar era diferente. Não era vazio. Era tranquilo. Os sons da cidade chegavam abafados, distantes. O barulho das máquinas quase não se fazia ouvir. Caramelo começou a dormir mais profundamente. Os sonhos, se existiam, já não eram tão agitados. O corpo dela começou a mudar. O pelo ganhou mais brilho. Os músculos, antes sempre tensos, começaram a relaxar. O olhar, antes duro e desconfiado, passou a carregar curiosidade. Ainda havia cautela, mas não dominava tudo. Com o passar das semanas, Caramelo começou a criar vínculos sutis. Não de dependência, mas de reconhecimento. Ela reagia a passos conhecidos, aceitava a presença próxima sem se afastar imediatamente. Em alguns momentos, aproximava-se por conta própria, cheirava mãos, observava rostos. Nada era forçado. Tudo acontecia no tempo dela. O conflito interno ainda existia. Em alguns dias, ela ficava mais retraída, passava mais tempo sozinha, parecia reviver ausências. Em outros, estava mais aberta, caminhava com mais confiança, aceitava interações breves. Esses altos e baixos faziam parte do processo. Ninguém tentava apressar. O ambiente continuava em transformação, mas Caramelo já não se sentia deslocada. Ela começava a entender que não precisava mais estar sempre pronta para fugir, que podia permanecer, que aquele espaço não era apenas temporário. Em uma tarde tranquila, Caramelo se deitou sob uma árvore e fechou os olhos. O vento balançava as folhas acima dela, criando sombras que se moviam lentamente. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da grama, da terra seca, do ar limpo. Pela primeira vez desde a noite da chuva, ela sentiu algo próximo de paz. Não era alegria explosiva. Era calma. Uma calma construída com esforço, perdas e aprendizado. O vazio deixado pelos filhotes ainda estava ali, mas já não doía da mesma forma. Transformava-se em memória, não em ferida aberta. Caramelo começava a entender que sua história não terminara com a separação. Aquilo havia sido apenas uma etapa. Agora, um novo caminho se desenhava. Um caminho onde ela não precisava mais apenas sobreviver, mas podia, aos poucos, escolher ficar. O dia terminou com um céu alaranjado, o sol se escondendo atrás das árvores. Caramelo permaneceu deitada, observando, tranquila. O mundo seguia em movimento, mas, pela primeira vez, ela não sentia que precisava correr atrás dele. Ela estava exatamente onde precisava estar. O dia amanheceu com uma luz diferente. O sol surgia tímido por entre as nuvens, pintando a grama com tons dourados e suaves. Caramelo despertou cedo, como sempre fazia, mas desta vez o coração parecia inquieto de uma forma estranha, diferente do costumeiro alerta de proteção. Algo estava por vir, ela sentia isso. O vento carregava cheiros familiares, misturados com algo novo, algo que não conseguia identificar imediatamente. Os filhotes estavam ausentes, como nos últimos dias, mas havia um sentimento no ar, uma mudança sutil que fazia o corpo dela vibrar de expectativa e ansiedade ao mesmo tempo. Ela caminhou pelo novo espaço, sentindo cada ponto com o focinho, farejando o chão, as árvores e o ar ao redor. As patas tocaram a grama molhada do orvalho matinal, e cada passo despertava memórias antigas, de abandono e medo, mas também das pequenas vitórias recentes. O silêncio do cercado, agora ainda mais familiar, parecia diferente. Não era vazio nem pesado. Era silencioso de uma forma que permitia perceber pequenas transformações no ambiente. Horas se passaram, e as pessoas que cuidavam dela chegaram com passos leves,
com gestos suaves, sem pressa. Caramelo percebeu que algo aconteceria. Ela farejou o ar, acompanhou cada movimento com atenção, mas sem tensão extrema. Os filhotes, que tinham sido afastados aos poucos, começaram a aparecer. Primeiro de um, depois de outro, todos ao redor do cercado, com cheiros diferentes, mas reconhecíveis imediatamente pelo instinto maternal de Caramelo. O primeiro encontro foi delicado. Ela se aproximou do pequeno que surgiu por último, farejou cada centímetro do corpo dele, observando cada movimento, checando se estava seguro. O filhote abanava o corpo, olhava para a mãe com curiosidade e alegria contida. O coração de Caramelo se acelerou. A presença dos filhotes trouxe calor ao peito dela, uma mistura de alegria e alívio que quase a fez tremer. Com o passar das horas, os outros filhotes começaram a se juntar a ela. Cada encontro tinha seu próprio ritmo. Alguns se aproximavam de imediato, outros hesitavam, se escondendo atrás das pernas humanas ou entre os arbustos próximos. Caramelo não forçava. Apenas permanecia, firme, atenta, mas deixando que cada um encontrasse seu espaço para se sentir seguro. A reunião era silenciosa, mas carregada de emoção. O cercado e o novo espaço se transformaram naquele dia. Não mais um lugar de separação, mas um espaço de encontro. Caramelo acompanhava cada passo dos filhotes, aprendendo a equilibrar liberdade e proteção. Havia um ritmo novo, que ela precisava descobrir. O corpo cansado pelo tempo de vigilância intensa finalmente sentia um tipo de relaxamento que parecia permitido apenas pela presença de todos os filhos juntos. As manhãs seguintes continuaram com encontros gradativos. Caramelo começou a perceber que os filhotes já não precisavam dela de forma constante. Alguns corriam para explorar a grama, outros se aproximavam dela para conforto. Ela observava cada gesto, cada expressão, aprendendo a confiar novamente. O instinto de proteção continuava forte, mas agora acompanhado de um novo sentimento, o prazer silencioso de ver os filhotes crescerem e interagirem com o mundo. O ambiente ao redor parecia acolher essa transformação. O vento trazia aromas de flores recém-brotadas e terra úmida. O som distante de construções já não era ameaçador. O espaço natural, antes subestimado, tornou-se palco de descobertas e brincadeiras. Caramelo, embora atenta, começou a se permitir deitar ao sol enquanto os filhotes corriam. Ela respirava profundamente, sentindo cada mudança, cada sensação que indicava crescimento e segurança. Em uma tarde especialmente clara, os filhotes correram para um ponto mais distante do cercado. Caramelo observou cada movimento, mas não correu para impedir. Eles exploravam com curiosidade e cuidado, olhando para ela de tempos em tempos, como se pedissem aprovação. O coração dela disparava, mas a cada passo dele seguro, o corpo dela relaxava. Ela começava a entender que o mundo podia ser seguro, mesmo além do seu controle direto. O reencontro trouxe também momentos inesperados de brincadeira. Os filhotes se empurravam uns aos outros, mordiam levemente, corriam em círculos. Caramelo observava, às vezes entrando na brincadeira, empurrando um ou outro com o focinho, mostrando limites. Outras vezes, permanecia sentada, apenas contemplando. Cada interação reforçava o vínculo e a confiança. A relação entre mãe e filhos havia mudado, não mais um vínculo de sobrevivência absoluta, mas de conexão emocional plena. A experiência trouxe também um desafio interno. Caramelo sentia que precisava aprender a permitir que os filhotes fizessem escolhas sozinhos, mesmo que isso trouxesse riscos. Ela se lembrava do medo de perda, da dor das separações anteriores. Mas agora havia também a certeza de que os filhotes estavam prontos para experimentar, explorar e crescer com segurança. A mudança era gradual, mas inevitável. Com o passar das semanas, o cercado passou a ser apenas um ponto de referência. Os filhotes exploravam um espaço maior com liberdade, corriam entre árvores, investigavam cheiros novos, e retornavam a Caramelo quando buscavam conforto. Ela começou a perceber que não precisava mais estar em estado constante de alerta. O corpo, antes sempre tenso, relaxava em pequenos momentos de pausa. O coração, antes apertado, começava a se expandir em formas de alegria silenciosa. A presença das pessoas que cuidavam deles continuava, mas agora menos invasiva. Elas observavam à distância, oferecendo segurança, comida, água e conforto quando necessário. Caramelo aprendia a confiar nelas também. Não era confiança imediata, mas uma confiança construída em pequenos gestos, repetidos diariamente.
Cada aproximação, cada cuidado, reforçava que o mundo podia ser gentil, que proteção e liberdade podiam coexistir. O reencontro completo ocorreu em uma tarde ensolarada. Todos os filhotes estavam juntos, correndo pelo cercado maior, brincando entre si, explorando a grama e o espaço. Caramelo os observava deitada, o corpo relaxado, mas os sentidos ainda atentos. Cada cheiro, cada movimento, cada som era absorvido com cuidado, mas sem tensão excessiva. Ela sentia que, finalmente, o ciclo de separação e medo havia chegado a um ponto de equilíbrio. O vento trouxe novamente o cheiro da chuva distante, das árvores próximas e da grama recém-cortada. Caramelo respirou fundo, sentindo cada mudança no ambiente. Havia crescimento, havia segurança, havia confiança. Os filhotes brincavam livremente, mas sempre retornavam ao redor dela, buscando contato, conforto, orientação. O espaço, o tempo e o vínculo foram se reconstruindo juntos. Naquela noite, Caramelo deitou-se cercada pelos filhotes. Cada corpo aquecia o dela de forma reconfortante. Ela sentiu um tipo de alegria silenciosa que nunca experimentara antes. O silêncio ao redor não era mais medo, não era vazio. Era tranquilidade. O cercado e o espaço externo se tornaram um lar completo, cheio de presença, vida e novas possibilidades. O amanhecer seguinte trouxe novamente luz, calor e aromas familiares. Caramelo despertou com os filhotes ao redor, cada um com cheiros distintos, memórias das pequenas aventuras de dias anteriores. Ela passou o focinho por cada um, registrando cada detalhe. O coração estava cheio, o corpo relaxado, a mente atenta, mas serena. O mundo não era mais ameaçador, e a vida continuava a se desenrolar com calma e alegria. A experiência do reencontro transformou Caramelo de forma profunda. Ela não era mais apenas mãe vigilante. Tornou-se guardiã e guia, permitindo que os filhotes experimentassem o mundo, equilibrando proteção e liberdade, medo e confiança. O ciclo de separação havia ensinado o valor da paciência, da observação, da coragem silenciosa. Agora, a família estava reunida, e cada respiração, cada passo, cada brincadeira era celebrada em silêncio. O espaço ao redor, antes marcado por construções, cercas e barulhos da cidade, agora parecia acolhedor. O vento, o sol, a grama, as árvores, tudo carregava novos significados. Caramelo percebeu que o mundo podia ser gentil, que os laços eram reconstruídos através de presença, cuidado e amor persistente. Ela finalmente compreendeu que o reencontro não era apenas físico, mas emocional, uma reconexão completa entre mãe e filhos. As cores do entardecer refletiam no pelo dela e no dos filhotes. O céu pintava tons de laranja, rosa e dourado, como se celebrasse aquele momento. O som distante de pássaros e o cheiro da grama úmida completavam a cena. Caramelo respirava profundamente, sentindo cada detalhe, absorvendo cada sensação, deixando que o mundo, finalmente, fosse seguro e acolhedor. O capítulo de reencontro trouxe não apenas união, mas também aprendizado. Caramelo compreendeu que amar não era apenas proteger, mas permitir que cada filho crescesse, explorasse e voltasse quando desejasse. Ela entendeu que o equilíbrio entre vigilância e liberdade era possível, e que o coração podia suportar ausência e alegria ao mesmo tempo. O silêncio da noite se tornou confortável. Caramelo deitou-se cercada pelos filhotes, sentindo cada respiração, cada movimento. Pela primeira vez desde o abandono, ela se sentiu completa, segura e em paz. O mundo lá fora continuaria a mudar, mas dentro do cercado, agora transformado em lar, havia estabilidade, amor e a promessa de novos dias cheios de descobertas. O sol nasceu mais forte naquela manhã, iluminando o cercado e o espaço ao redor com uma luz dourada e quente. Caramelo despertou antes dos filhotes, como de costume, mas desta vez o coração batia diferente. Não havia tensão, nem medo, apenas uma sensação de plenitude silenciosa. O vento soprava suave, trazendo aromas de grama fresca, flores recém-brotadas e terra úmida. O ar estava limpo, doce e perfumado, carregando a promessa de um novo começo. Ela se levantou devagar, alongando o corpo cansado pelos meses de vigilância, preocupação e mudanças. Cada músculo parecia preparado para enfrentar a luz do dia com confiança. Os filhotes ainda dormiam espalhados pelo espaço, alguns aninhados em cantos quentes, outros esticados ao sol, respirando profundamente. Caramelo os observava, notando como haviam crescido.
O pelo já não era mais macio e fino de recém-nascidos, mas sedoso e forte. Os olhos carregavam curiosidade, coragem e uma independência tímida, que antes não existia. Ela sentiu um aperto suave no peito, misto de orgulho e saudade do tempo em que precisou protegê-los incansavelmente. Mas aquela saudade não era dolorosa, era uma lembrança doce de tudo que haviam superado juntos. O cercado, que antes era um limite, agora se tornava palco de liberdade controlada. Caramelo observou cada passo dos filhotes, cada exploração, cada pequeno tropeço na grama. Eles corriam entre si, brincando, descobrindo o espaço e testando seus limites. Ela permaneceu sentada, mas alerta, respirando devagar, sentindo que cada passo deles era seguro e, ao mesmo tempo, cheio de aprendizado. O mundo lá fora já não parecia ameaçador, e a presença humana ao redor havia se tornado confiável, um apoio constante sem nunca invadir o espaço dela ou de sua família. Ao longo daquele dia, Caramelo percebeu pequenas mudanças no ambiente que reforçavam um novo capítulo de suas vidas. Árvores maiores forneciam sombra generosa, grama macia se estendia além do cercado, e pequenas flores coloriam o espaço, dando vida a cada canto. O barulho da cidade ainda chegava de longe, mas parecia distante, quase irrelevante. Havia paz, havia segurança, havia beleza simples e presente. Caramelo sentiu que aquele lugar, com todas as suas nuances, finalmente se tornava lar. As pessoas que cuidavam dela se aproximaram, desta vez com gestos ainda mais suaves. Trouxeram comida fresca, água limpa e um olhar que transmitia carinho sem pressa. Caramelo aceitou a presença, mas sem se aproximar imediatamente. Ela observava, analisava, sentindo cada intenção. Os filhotes se aproximavam de forma natural, cheirando, brincando e recebendo atenção, mas sempre retornando à mãe. A conexão entre eles permanecia sólida, mas o vínculo havia se transformado. Agora não era mais apenas proteção, era confiança, alegria compartilhada e liberdade medida com cuidado. O sol subiu mais alto e os filhotes exploravam cada detalhe do cercado. Um deles, o menor, correu até um ponto distante, investigando uma árvore caída. Caramelo observou atentamente, lembrando-se de todas as vezes em que o medo de perder dominava seu corpo. Desta vez, porém, ela apenas seguiu com o olhar, respirando devagar. O filhote voltou sozinho, abanando o corpo, trazendo uma sensação de orgulho e tranquilidade à mãe. Cada pequeno gesto assim reforçava a ideia de que eles estavam preparados para crescer no mundo, mas ainda encontrariam refúgio seguro ali. Ao meio-dia, o calor se intensificou, mas o cercado oferecia sombra abundante. Caramelo deitou-se na grama, permitindo que os filhotes brincassem ao redor dela. Alguns se aproximavam para um toque rápido, outros corriam para explorar mais longe, mas todos retornavam. Ela sentia a vida pulsando ao redor, uma sensação de completude que não experimentava desde os primeiros dias de abandono. O vento soprava levemente, balançando as folhas acima dela, e o cheiro da terra úmida trazia lembranças do passado misturadas com esperança. Em um momento silencioso, Caramelo levantou-se e caminhou lentamente pelo cercado, farejando o chão e as árvores próximas. Cada passo era medido, cada movimento consciente. Os filhotes a seguiam ou exploravam paralelamente, sempre visíveis, sempre seguros. Ela percebeu que, pela primeira vez, não havia necessidade de controle absoluto. O medo, embora ainda presente em pequenos reflexos, havia diminuído, dando espaço para confiança, curiosidade e alegria silenciosa. A tarde trouxe outra surpresa. Uma das pessoas que cuidavam deles abriu o portão do cercado, convidando Caramelo e os filhotes a explorarem além. O espaço externo era maior, com grama alta, pequenas árvores e arbustos que davam sombra e lugares para brincar. Caramelo hesitou por um momento, analisando o território. O instinto antigo de cautela surgiu, mas não dominou. Ela sentiu que era hora de permitir que os filhotes conhecessem um mundo maior, mas ainda seguro. O primeiro passo foi lento. Caramelo liderou, farejando cada canto, aproximando-se das novas árvores e arbustos. Os filhotes a seguiram com cuidado, observando cada gesto. Alguns correram para explorar, outros permaneceram próximos. Cada descoberta era compartilhada silenciosamente, entre olhares e toques sutis. O ambiente, cheio de cores, aromas e texturas diferentes, despertava curiosidade e alegria. Caramelo sentia o coração bater mais rápido, mas desta vez de emoção, não de medo. Enquanto o dia avançava, pequenos desafios surgiram.
Um arbusto alto bloqueava parcialmente a visão de um filhote mais curioso. Caramelo aproximou-se, lambendo o focinho dele e encorajando-o a voltar ao grupo. Outro filhote se aproximou de uma poça de água, hesitando. Ela observou atentamente, mas não interveio imediatamente. Quando percebeu que estava seguro, apenas passou o focinho pelo pelo molhado dele, transmitindo aprovação silenciosa. Cada obstáculo era vencido com paciência, confiança e amor. O entardecer trouxe cores intensas ao céu, tingindo o espaço com tons de laranja, rosa e dourado. Caramelo deitou-se sobre a grama, cercada pelos filhotes, que agora se aninhavam ao redor dela. O vento soprava suavemente, carregando aromas de flores, terra e folhas secas. Cada respiração parecia sincronizada, como se a família inteira respirasse em harmonia com o ambiente ao redor. Ela sentiu uma sensação profunda de completude. O coração ainda guardava lembranças do abandono, das chuvas frias, da solidão, mas agora havia espaço para alegria, confiança e pertencimento. As pessoas próximas observavam à distância, sem invadir. Elas ofereceram água fresca e carinho, mas Caramelo já não precisava de constantes confirmações. O vínculo com os humanos havia se consolidado de forma natural, baseado em respeito, paciência e cuidado constante. Ela sabia que poderia confiar, que os filhotes estariam seguros, e que o espaço ao redor oferecia liberdade e proteção simultaneamente. A noite chegou tranquila, com o céu estrelado e ar fresco. Caramelo permaneceu deitada, os filhotes aninhados junto a ela, cada um respirando suavemente. O espaço parecia maior, mais vivo, cheio de possibilidades. Ela observava os pequenos movimentos, sentindo cada toque, cada cheiro, cada respiração. O passado de abandono e medo ainda existia como memória, mas não mais como ferida. Agora era história, aprendizado e força silenciosa. Durante a noite, Caramelo sonhou levemente, ou pelo menos parecia. As patas se moviam em pequenos impulsos, os olhos piscavam, o corpo relaxava completamente. Era o reflexo de segurança e confiança construídas ao longo dos meses. Cada desafio superado, cada momento de separação e reencontro, cada obstáculo vencido havia culminado naquele instante de paz plena. O amanhecer seguinte trouxe o som da cidade ao longe, o cheiro da grama úmida e a presença constante da família reunida. Caramelo despertou cercada pelos filhotes, todos com pelos brilhantes e olhares vivos. Ela passou o focinho por cada um, registrando cada detalhe, absorvendo cada sensação. O mundo lá fora continuava a existir, mas dentro daquele espaço, agora transformado em lar definitivo, havia segurança, amor e pertencimento. A jornada completa havia ensinado a Caramelo que proteção não era sufocar, que liberdade podia coexistir com cuidado, que confiança era construída com paciência e presença. Ela não era mais apenas sobrevivente do abandono, era mãe, guardiã, guia e companheira, capaz de experimentar alegria plena e compartilhar essa alegria com os filhotes. O ciclo de medo e insegurança havia dado lugar à confiança e renovação. O sol despedia-se no horizonte, iluminando o espaço com tons quentes e suaves. Caramelo permaneceu deitada, cercada pelos filhotes, o pelo brilhando à luz dourada. Ela respirava fundo, absorvendo cada sensação de segurança, cada toque, cada cheiro. O mundo era grande, cheio de possibilidades, mas agora havia equilíbrio. Eles estavam juntos, fortes, preparados e amados. Naquele instante, Caramelo sentiu uma alegria silenciosa que preenchia o peito completamente. O vento soprava, carregando cheiros familiares e frescos, a grama ainda úmida tocava as patas e o pelo, e os filhotes se enroscavam ao redor dela em total confiança. Pela primeira vez desde a noite chuvosa, o coração de Caramelo estava leve, cheio e em paz. O céu escureceu suavemente, anunciando a noite, mas não havia medo. Havia apenas tranquilidade, alegria e a certeza de que aquele lar, aquela família, e aquele espaço seguro permaneceriam juntos. A história de abandono, separação e medo transformou-se em uma narrativa de amor, resiliência, confiança e felicidade compartilhada. Caramelo levantou a cabeça uma última vez naquele dia, observando os filhotes dormindo e o ambiente ao redor. Ela percebeu que o mundo podia ser gentil, que o amor podia vencer o medo e que, apesar de todas as dificuldades, o caminho que percorreram juntos trouxe aprendizado, força e renovação. Ela fechou os olhos, sentindo o calor dos filhotes, o cheiro do vento, o toque da grama e a presença de quem cuidava deles,
e finalmente se permitiu descansar com a certeza de que todos estavam seguros, completos e felizes. A noite avançou silenciosa, com o céu estrelado e a família unida. Caramelo permaneceu deitada, os filhotes ao redor, cada respiração compartilhada, cada toque sentido, cada movimento registrado. O ciclo de medo e abandono se transformou em um ciclo de confiança, alegria e união. O lar havia sido construído, o amor consolidado, e o futuro brilhava cheio de possibilidades. O último olhar de Caramelo percorreu o cercado e o espaço externo. Tudo parecia perfeito naquele momento. Os meses de luta, aprendizado e adaptação culminaram em uma felicidade serena e emocionante. Ela finalmente entendeu que, embora o mundo fosse vasto e imprevisível, a segurança e o amor podiam existir, e que juntos, ela e os filhotes poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. Você chegou até aqui? Então comente amor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!